Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre o material Emissive, utilizando o efeito para criar uma lâmpada acesa. Vamos abrir a nossa cena do SketchUp. E nessa cena aqui nós temos uma luminária que hoje está muito em moda, né? A gente está utilizando bastante esse efeito. Essa aqui é uma luminária decorativa, ela realmente não vai ter uma luz aqui para poder fazer a incidência dessa luz sobre o ambiente. E nós vamos utilizar o material Emissive, que é um material que realmente produz luz própria sobre o objeto. Ele não serve para iluminar a cena, ok? A gente vai criar esse efeito para poder dar essa propriedade ao material. Primeiro eu vou abrir aqui a minha opção Frame Buffer para mostrar a vocês como é que minha cena está configurada. Eu configurei aqui um efeito de blur para poder deixar ele com essa qualidade, visualizando apenas o meu objeto principal. E nós vamos criar esse efeito aqui, olha. Vamos lá. Vamos clicar aqui no editor de materiais do V-Ray. E eu vou adicionar, clicando com o botão direito do mouse, a opção Emissive. Então, olha lá. Ao adicionar a propriedade Emissive, ele já vai aparecer aqui aceso. Porém, a gente não tem ainda a tonalidade desse material. Nós vamos selecionar aqui a opção cor e vamos colocar laranja para ele aqui, esse laranja mais intenso, e vou clicar em OK. Você vai observar que ele já vai dar aqui a propriedade para a gente. Na opção Multiply, você aumenta a intensidade desse material. Se você aumentar muito o valor, você vai perceber que ele vai mudar a tonalidade, deixando o objeto com a cor mais amarela. Olha. Eu vou colocar aqui apenas o valor 2 e vou dar uma dica bem legal para que você consiga criar realmente o efeito necessário para o Emissive. Na hora que você estiver criando essa propriedade, você vai marcar a opção Compensate Camera Exposure. Com essa opção marcada, não importa qual a configuração da câmera que você utilizou, com a exposição mais baixa ou a exposição mais alta. O que vai acontecer aqui é ele compensar esse valor, mantendo sempre essa tonalidade que a gente escolheu. Ou seja, o material emissivo ele vai realmente emitir essa tonalidade com esse valor aqui, olha. Então a gente vai ter um efeito muito mais real do que quando a gente deixa essa opção desabilitada e você fica aumentando essa propriedade aqui, tá certo? Então agora vamos renderizar a nossa cena para poder ver esse efeito já em funcionamento. Vamos lá, clicar aqui na opção Render. Ok, após terminar o render, esse aqui é o efeito que conseguimos, mas ainda não temos aquela incidência da luz aqui dentro, né? Para que a gente consiga criar esse efeito que fica bem legal aqui na cena, nós vamos precisar ligar as opções de Lens Effect, que é esta opção aqui que existe no V-Ray 2.0, ok? Nós vamos marcar essas duas opções aqui e em seguida clicar em Update Effect. Você vai perceber que esse efeito não vai funcionar neste momento, tá certo? Porque ele ainda não renderizou essa propriedade. Eu vou clicar aqui, olha, em Update Effect e você vai ver que ele não tem nenhuma propriedade ainda. A gente vai precisar renderizar novamente esse material. Só que antes de renderizar, a gente precisa usar um truque aqui para que esse material seja realmente o material que vai ter o efeito, tá certo? A gente vai criar uma propriedade para ele aqui. Todo material no V-Ray, ele sempre vai receber e também emitir a opção Global Illumination. Essa opção Global Illumination é a opção que vai fazer com que a luz seja rebatida no objeto. Só que nós não vamos querer que esse efeito aconteça aqui, para que a luz ela não seja rebatida também aqui, olha, no material do vidro, tá certo? A gente quer o efeito apenas nesse material. Para a gente fazer isso, eu vou voltar aqui no editor de materiais do V-Ray e vou criar um novo material. Vou selecionar aqui, olha, na opção Scene Material, clicando com o botão direito, criar material, nós vamos escolher a opção Unwrap Material. Essa opção daqui ele vai fazer com que eu tenha essa propriedade do material, mas que eu possa desligar essas duas opções, olha, que é gerar Global Illumination e receber o Global Illumination. Simplesmente isso aqui, tá certo? Então vamos selecionar a opção aqui do meu material. Eu tenho que escolher aqui na lista o material que eu tenho, tá certo? O nome desse material é material 1. Vamos ver aqui ele. Vamos procurar aqui material. Ok. Material número 1, vamos clicar em OK, você vai ver que ele vai aparecer aqui exatamente o mesmo material. O que nós vamos fazer é desligar essa opção colocando o valor 0 para ele, olha lá, não gerar Global Illumination e não receber o Global Illumination.
Então, com esse material aqui já criado, eu vou dar o nome para ele aqui de filamento. E vou entrar aqui dentro do grupo do objeto para poder selecionar a área que eu quero aplicar esse material, ok? Então vamos selecionar ele aqui, olha, até conseguir entrar dentro desse grupo. Vamos lá. Ok. E agora eu vou aplicar o material aqui, segurando a tecla Shift para poder ter certeza que ele foi aplicado em todo o objeto. Voltando aqui na nossa cena 1, nós vamos aqui no Options, no Array, e vamos desmarcar a opção Global Switch, uma vez que essa propriedade do material ele não funciona se você tiver com a opção Override Material selecionada, tá certo? Vamos desligar aqui essa opção. E agora que já temos essa propriedade definida aqui para o nosso material, nós vamos clicar em Render para ver o resultado final desse material. Então vamos lá. Ok, ao terminar o render, esse aqui é o efeito da cena. Vamos habilitar a opção de Lens aqui no Array para que a gente possa configurar essas propriedades e entender o funcionamento dele aqui, tá certo? Eu criei essa visualização intencionalmente para a gente poder entender que quando você utilizar a opção Depth of Field aqui no Array, esse efeito também vai ser configurado na hora que utilizamos essas opções aqui, olha. Nós vamos configurar a opção Bloom Effect para a gente poder criar o efeito do filamento aceso. Esse efeito ele não pode ser um efeito muito grande, tá? Você tem que controlar esse efeito de maneira que ele não fique artificial. Vamos aumentar um pouco aqui a opção de força dele, que seria a intensidade. Então a gente já vai começar a ver algum efeito ali acontecendo, olha. E aqui você pode aumentar o tamanho do size um pouco para você poder começar a ver esse efeito, olha, em volta do material. Observe que ele já criou aqui a luz como se ela estivesse mais aquecida. Porém, a gente também percebe que a parte exterior também foi afetada. Perceba que o objeto está completamente nítido aqui, mas o fundo ele fica mais e mais borrado à medida que aumentamos o tamanho do size. Olha só. Então esse efeito é um efeito bem interessante porque a luz ela vai estar se espalhando a partir desse ponto e vai criar esse efeito aqui para a gente. O que nós devemos ter cuidado é exatamente com esse tamanho para que a gente consiga criar um efeito mais adequado. Olha só que legal. E aumentando aqui a intensidade, você vai aumentando a força aqui dele, olha lá. Você vai conseguir ter um efeito bem interessante aqui para o material. Ok, essa aqui é mais uma configuração aí que você pode estar trabalhando com o Array. A gente tem diversos parâmetros aqui que a gente pode avançar ainda mais nesse conhecimento. Nesse momento a gente não vai fazer nenhuma alteração aqui, além dessa opção, para que você possa estar testando aí o seu material e também criando esse efeito nas suas renderizações. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Curtam também a nossa fanpage lá no Facebook, para você poder estar sempre recebendo novidades em primeira mão. Também eu gostaria de convidar você para participar do segundo minicurso do Array para o SketchUp, que vai estar acontecendo dia 15 de agosto de 2016. Você não pode perder esse evento, vai ser um evento muito legal, onde eu vou dar muitas dicas e a gente vai fazer realmente uma aula completa sobre o Array. Então eu te vejo lá, muito obrigado, um forte abraço e valeu!